Oi, gente, eu sou a Cris, esse é o BL Sem Contexto e hoje a gente veio papear. Primeiro de tudo, feliz ano novo, povo! Muitas bênçãos, muita luz, muita gratidão, muito amor e tudo que houver de melhor para vocês e para suas respectivas famílias. Eu espero que vocês tenham feito uma boa virada de ano e que esse ano seja muito especial para vocês e para todos nós, belezinha? Agora aqui pro nosso vídeo, eu queria perguntar para vocês se vocês também tiveram a sua timeline invadida por minisséries verticais. Olha, eu vou falar pra vocês que por aqui já faz algum tempo que eu notei esse tipo de tendência, porém, só há alguns meses que eu tive contato com séries que fossem LGBT e ou BL, porque anteriormente eu só via séries tradicionais, heteronormativas e afins, mesmo que de países diversos, nada próximo do que a gente gosta de ver. E aí, o motivo disso ao certo, eu não tenho certeza pra afirmar nada pra vocês, mas com base, nas coisas que a gente ouve falar ou consegue observar, eu acho que tem um pouco a ver com aquela questão do Pink Money, gente. Porque assim, se vocês pensarem que as empresas elas têm recurso para fazer várias coisas, vários tipos de ações durante o ano inteiro e todos os anos, mas vocês já notaram que muitas das empresas fazem isso somente nos meses sazonais? No mês do orgulho, no mês da consciência, no mês da mulher, no mês do homem, no mês do que quer que seja? Então, eu tenho a opinião de que se você tem condições de fazer algo, por que você vai esperar o mês em que todo mundo vai fazer para fazer, sendo que você pode fazer antes, durante o ano, de forma mais efetiva, entendeu? Isso geraria mais resultados, inclusive. Então, a gente pode levar esse mesmo pensamento para essa questão de inclusão, de diversidade. Inclusive nessas obras, nessas minisséries ou mesmo nas séries e filmes normais. Mas como aqui a gente tá tratando de séries verticais, eles começaram por onde era seguro, heteronormativos e afins, coisas que as pessoas gostam de ver, aquela abordagem bem dramalhão, bem mexicana, bem novela, bem não sei o quê. E aí depois, provavelmente eles descobriram que existe um baita de um mercado de gente como nós, que tanto pode curtir um boys love, como pode gostar de ver uma obra LGBT no espectro que for. Se for um GL, ou se for uma obra mais queer, e é uma obra que abrange mais espectros, e tem a galera que só gostaria de se sentir representada, por exemplo, de ver obras, seja de qual for o teor, que falem, por exemplo, de relacionamentos que não sejam só os heteronormativos, Na verdade, esse deveria ser o público-alvo, mas a gente sabe que infelizmente ainda não funciona bem assim. Aí, pra você que tá pensando, nossa, mas como assim? Que séries são essas? Que minisséries são essas? Onde que tem? O que tá acontecendo? Olha, começando basicamente explicando o que é uma série vertical. Geralmente são minisséries, porque elas têm mais ou menos até 2 horas de duração total. Costumam ter aí a duração de cada episódio de até 1 minuto e meio. E assim, a quantidade de episódios é bastante variável. Eu já vi séries com 20, já vi séries com 80. Então vamos fixar aqui entre 20 e 80 episódios, mas aí vai depender da produtora, da história, da duração que eles querem dar e tudo mais, mas costuma ser mais ou menos assim. E elas têm o formato 9x16, formato vertical, que é esse formato aí que a gente vê bastante lá nos Reels do IG, nos Shorts aqui do YouTube, na rede lá da dancinha, essencialmente, que é esse formato que a pessoa sai passando e vendo coisas a todo momento. E essas séries terminam um episódio de 1 minuto e meio, já vem o episódio seguinte, e a tela meio que rola. Geralmente o formato dessas plataformas é mais ou menos assim, meio que pra replicar essa sensação que a gente tem de quando a gente tá mexendo no celular nessas redes que são super rapidinhas, de conteúdo rotativo e que a gente vê bem rapidamente. Obviamente, a gente entende que esse tipo de tendência vem forte porque as empresas elas querem garfar muito da nossa atenção, a tal da economia da atenção. Eles querem que a gente esteja fixado, focado no conteúdo que eles estão produzindo. E aí, tem várias dessas plataformas que surgiram com esse movimento de economia da atenção e tal, da galera consumir conteúdo mais curtinho e tudo mais, assim como tem plataformas maiores aderindo a esse tipo de conteúdo também. Se vocês virem, a própria Globo lançou uma novela vertical esses tempos aí, não cheguei a ver, vou falar pra vocês que não me interessa muito. E também as plataformas que a gente já conhece, por exemplo, de BL, também meio que estão entrando nesse jogo aí. A UiTV já tem produções assim, a Iki já tem produções assim. E aí a gente tem as várias plataformas que surgiram com esse movimento. Eu listei algumas delas aqui pra vocês. Aí, falando rapidamente pra vocês da minha experiência com isso, como eu falei pra vocês, inicialmente eu via séries diversas lá, não me interessava, não é muito minha praia e tal. Fora que, quando você consome BL, inclusive, se você fizer conteúdo sobre isso, fora com toda a vida acontecendo, enfim, sendo CLT, aquela coisa toda, é complexo de você colocar mais coisas ainda pra você ver. Então, raramente eu acabo assistindo outro tipo de nicho. Eu assisto sim, mas é mais difícil. Logo, eu provavelmente não colocaria minisséries desse tipo
as heteronormativas na minha lista. Eu ia priorizar outras coisas, né, gente? Mas isso sou eu. E aí eu estava um belo dia lá no Instagram, né, aqui do BL Sem Contexto. Inclusive, por favor, sigam lá pra dar uma força. Esse mesmo arroba BL Sem Contexto, que é o mesmo arroba do canal de edits aqui do YouTube também. Estava eu lá fazendo alguma coisa, não sei se publicando ou se republicando alguma coisa que faz tempo que eu não consigo enviar conteúdo da forma que eu queria. Fato é que passou na minha timeline uns meninos lindos, meio que se querendo, e era uma coisa ocidental, e eu falei, gente, o que tá acontecendo? Onde é que tem isso? O que é isso? E aí eu fui olhar, eu lembro que eu até republiquei. E aí, gente, o céu era o limite pra mim. Eu queria muito assistir, eu queria muito saber onde tinha, eu queria ver. E aí eu fui ver que a própria plataforma que produziu a série, quem postou o corte, justamente pra chamar a atenção e conquistar novos assinantes. Por exemplo, né, comigo deu super certo. E essa plataforma, pra essa série, é a Good Shorts, que tem vários outros títulos também nessa linha, né? BL/LGBT, a gente sabe que tradicionalmente BL é mais usado para obras asiáticas, porém, a gente tá falando de boys love, né, amor entre garotos, então a gente tem isso, tem bastante disso nesse tipo de obra, então a gente pode chamar assim também, só que ocidentais. Aí eu vou falar pra vocês que a partir daí eu não parei mais, eu fui conciliando algumas das séries normais, né, as convencionais, as que são em full screen e tem duração normal, com algumas dessas minisséries. Obviamente não assisti tudo que saiu, porque sai bastante coisa. Claro, LGBTQ e APN+, não é tanta coisa assim, gente. Vou adiantar pra vocês que muitas plataformas têm muita variedade do heteronormativo mesmo, e vão ter ali um catálogo um tanto restrito de obras LGBT/BL, né, e são nessas que eu vou, e são essas que eu assisto. E não rolou assistir tudo, mas quem sabe, né, um dia eu chego lá. Mas listei aqui pra vocês também algumas das que eu assisti, as ocidentais e as asiáticas também. Aí falando dos pontos positivos, pra quem curte esse tipo de conteúdo rápido, né, essa coisa piscou, perdeu, excelente. Vocês vão estar felizões, porque é tudo bem rapidinho, tudo muito dinâmico, geralmente tudo bem leve, mesmo que a história seja um pouquinho densa, em termos de enredo, né, que tem ali alguma coisa, algum assunto meio pesado, eles dão um jeito de deixar simples, sabe, da solução ser fácil e tudo mais. A química entre os personagens costuma ser bem boa, vocês vão curtir essa parte. Porém, eu acho que a química é um conjunto de coisas, e uma das coisas é o beijo. E assim, eu não achei nenhum que fosse 100%. Eu diria que eu achei um que foi 98%, depois eu conto pra vocês qual é quando eu chegar na parte dos meus favoritos. Mas o padrão é o beijo ser uma coisa bem econômica, bem tipo só para ter, né? Pra quem tá acostumado aí com os beijões que a gente curte, não vai ser assim uma experiência tão legal, mas é legal de ver do mesmo jeito, são boas cenas no geral. E aí, falando de pontos que eu vou falar particularmente que não me agradam tanto. Vai ter uma energia de novela mexicana, tipo, muito forte, tipo, bem dramalhão, aquela coisa bem, assim, bem mexicana, novamente eu falando assim. Mas também, o Brasil tem bastante tradição em fazer novela, então vocês entendem o que eu tô falando. Mas no sentido de, tudo vira um grande drama, tudo vira um grande mousse, e nem sempre é tudo isso, nem sempre é pra tudo isso, sabe? E aí tem o clima das pessoas também, que às vezes é meio esquisito, as pessoas têm aquela coisa meio caricata, e existe uma certa predominância, eu acho que mais nas obras ocidentais, tá, gente? Das personagens femininas serem extremamente caricatas, afetadas, sabe? Aquela personagem que, tipo, que fala se mexendo demais, gesticulando demais, fala alto demais, que ou é a super vilã, ou é a super promíscua, ou é a não sei o quê. E aí eu acho que isso já dá uma estigmatizada na imagem feminina que me incomodou pra caramba. Eu sou mulher, né? Então não teria como não reparar. Até qualquer homem sensato que visse isso ia achar estranho. Independentemente do espectro, em termos de orientação sexual aqui, tá, gente? Eu tô falando em termos de bom senso mesmo. Qualquer pessoa sensata olharia essas mulheres que eles retratam e falaria, não é possível uma mulher ser assim, não é possível esse padrão ser tido como normal, e eu não entendo tanto o motivo disso, só eu acho realmente lamentável. E assim, eu acho que tem também um quê de dar uma certa pitada de humor na série, porém, por que pender só pra personagem feminina, sabe? Isso eu acho um pouco incômodo. Eu acho que pode e deve melhorar, acho que precisa melhorar. Até porque muito do público dessas séries aí é público feminino, né? Então a gente se vê representado desse jeito, eu acho um tanto ofensivo, vamos dizer assim. E aí, falando pra vocês das minhas favoritas, começando pelas ocidentais, obviamente, Meu Príncipe Vamos Sair do Armário, que até onde eu vi está com uma S1 e uma S2, e a S2 terminou sim com um gancho pra vir uma S3 aí, sou super a favor. A S1 trata do encontro do Gabe e do Sebastian, e a S2 trata da perda de memória do Gabe. Então, são duas séries ótimas.
minisséries, né? Eu preciso me acostumar a falar assim, tá, gente? Porque são minisséries, não são séries por conta da duração e tudo mais. E é divertidíssimo, gente. Eles são extremamente lindos, eles são lindos num nível difícil de administrar. Difícil de você não olhar aquilo e não ficar querendo que eles ficassem se pegando o tempo todo, mas infelizmente a série não entrega isso pra nós. Mas é um divertimento e tanto, e eu recomendo demais. A próxima chama Objection, I'm Not Gay. Objeção, eu não sou gay. Eu não tenho certeza se tem a versão traduzida aqui, que eu vi a legendada. Essa é feita também com um dos protagonistas sendo o Ramiro, o menino que faz o Sebastian lá no Meu Príncipe Vamos Sair do Armário. Ele faz par com outro menino aqui. E, gente, a química deles, eu acho que conseguiu ser melhor do que a química dele com o Ben, que é o menino que faz o Gabe lá na outra série. Mas, enfim, as duas séries são ótimas e essa também é muito boa. Nessa, a gente vê a história de dois advogados rivais, em teoria, que se apaixonam um pelo outro e também é divertidíssimo, tem todo esse tom de humor, esse tom meio escrachado e a pegação também é boa nesse nível que eu expliquei pra vocês já, mas é bem divertida também, recomendo super. A próxima chama Stockholm Boys, Garotos de Estocolmo. Gente, uma grande farofa. Uma grande farofa, uma delícia de assistir. Lembra do beijo que eu falei que chegou nos 98%? Então, foi nessa série aqui. Não sei se mais de um momento ou se um momento. Eu sei que um dos beijos que eles deram, assim, deu pra ficar sem fôlego em alguns momentos. Ótimos, ótimos, ótimos. Excelente química. Uma trama relativamente mexicana, né? Uma coisa bem dramalhão. Basicamente, eles são filhos de pais que se casaram. E aí, eles meio que não se gostam, mas começam a se aturar pra provocar os pais e tudo mais. Essencialmente, o pai de um dos garotos. Nisso, eles acabam se apaixonando de verdade. E é ótimo, gente. É ótimo, é ótimo, é ótimo. Recomendo demais. Aí eu queria fazer uma menção honrosa primeiro. O nome da série é Pool Boy, Garoto da Piscina. Que é basicamente isso, é um menino que ele vai trabalhar na piscina de um outro boy, que é uma delícia, que é um grande gostoso. E nesse desenrolar aí, né, eles meio que começam a se envolver, e eles têm uma química bem boa também tem beijos bons, eu diria que chega ali nos 90%. Porém, pra você assistir tudo, assim, os beijos mais intensos e mais na íntegra, você tem que gastar créditos na plataforma onde a série está, porque ela é uma série interativa, então isso irrita um pouco. Mas, no geral, é uma boa experiência, assim, é uma série bem divertida de assistir também. É um besterol, mas é divertidíssimo. Aí eu queria fazer uma menção desonrosa, na minha opinião, tá? Aí vai de vocês, se vocês vão querer assistir ou não, mas eu queria ter desassistido. Eu achei que foi uma grande perda de tempo pra mim, que foi uma série chamada Wicked Game, que conta a história ali de dois caras que não são tão confiáveis assim. Um cara é meio mafioso, o outro é meio que um pilantrinha menor, mas meio que ele tava fazendo as coisas por pessoas que ele gostava, ele meio que fazia coisas erradas por conta de outras pessoas e tudo mais. Um é mais jovenzinho, o outro é mais ou menos de meia idade. E aí, gente, a série fica te prometendo coisas que ela não entrega. Começa já com eles dando um beijinho ali no começo, porque o menino tá fugindo de uns capangas de alguém lá. E aí, depois disso, eles não têm mais nenhum contato físico, eles têm só insinuações pra eles terem o grande momento deles lá no último episódio, acho que no último minuto de cena, alguma coisa assim. Então eles passam meio que a série inteira se provocando, mas com nada acontecendo, então aquilo começa a me irritar num nível que, assim, se não for o caso de vocês quiserem tentar, beleza, porém eu já vou adiantar que o grande momento deles é um selinho lá no final, é uma coisa muito triste, muito sem vida, muito xoxa capenga, entendeu? Então eu fiquei muito irritada, por isso é minha menção desonrosa, beleza? Mas é a minha opinião. Aí, falando pra vocês das séries asiáticas, das minhas favoritas, gostei muito de Blue Complex, que é uma série coreana, minissérie coreana. É bem drama, mas assim, é drama de verdade, tá, gente? Não é dramalhão mexicano, não. É drama do jeito que o coreano curte fazer, né? Aquela coisa melancólica, triste, aí... Imagino que alguns de vocês pensem, caramba, mas pra que indicar uma série assim? Gente... Aí vai de cada um. Tem gente que realmente não aguenta ver esse tipo de série. Tem séries e filmes que eu não assisto, nem vou assistir porque eu também não aguento, então eu super entendo se você não quiser ver. Mas tem final feliz. Tem um final que te deixa, vamos dizer assim, não é bem um final feliz, mas é um final que te deixa com esperança. Basicamente, conta a história de um nadador que ele meio que tá desistindo da vida, das coisas, de tudo, e aí quando ele conhece um colega de treino, isso começa a mudar pra ele. Começa a mudar essa relação que ele tem com a vida que ele não tá valorizando mais, sabe? E aí, um dos protagonistas é um menino que fez Choco Milkshake,
e eu amo muito, que é uma das minhas séries coreanas preferidas, uma das minhas séries conforto, vamos dizer assim. E ele tá incrível, gente. Ele tá maravilhoso nessa série, ele mandou bem demais. Então, recomendo muito que vocês assistam, mesmo sendo uma série que tem esse aqui um pouco triste, mas série muito bem feita, recomendo demais. A próxima asiática é a Black and White is Real, que é com os meninos de Fight for You, o Andy e o Nelson. Gente, tão maravilhosos pra variar, sempre tão, né? E é uma série que conta a história de dois astros que meio que contracenam uma série BL juntos, e a partir disso eles começam a se apaixonar. Falando de forma rasa e simples é isso. E assim, eles são maravilhosos juntos, já falei isso nos reviews que tem aqui de Fight for You. Convido você, se você já for inscrito ou não, que você vá ver a lista de Fight for You que tem aqui no canal de reviews. Tem a lista por episódios, eu lembro que eu acho que eu não cobri todos, eu não tenho certeza, mas tem vários dos episódios aqui, e também é uma série ótima, maravilhosa, e essa minissérie que eles fizeram juntos não foi diferente, tá? Muito boa, bem BL mesmo, bem BL na essência, mas vertical. E bem boa, bem feita, recomendo demais, eles estão maravilhosos, por favor, vejam sim. Ah, e o adendo que eu esqueci de falar no começo, né? É com o Andy e com o Nelson, sim, é uma série de Taiwan. E aí, a última favorita é uma série tailandesa, é a Golden Theatre, que um dos protagonistas é o menino que era o corpo que o Joe ocupava lá em Mais Tendin. E, gente, ele tá lindíssimo, ele tá um sabor nessa série. E não só ele, né? O menino que tá com ele também. Então, eles estão fazendo um par incrível, maravilhoso, e assim... É minha série favorita dentre as asiáticas, e sim, é uma grande farofa, né? Se você é como eu, que gosta de uma coisa bem feita, mas que também adora ver uma farofa que tem substância, que rende, você vai amar essa série. É muito divertida, gente. Querendo ser dramática, meio drástica em alguns momentos, mas é cômica em vários momentos também. É quente em vários momentos também. Os meninos, eles mandam super bem na questão da química também. E eu acho que é meio que uma versão minissérie e tailandesa de Elite, gente, porque conta a história do Logic e do Léo, que são estudantes da escola Golden Theatre. E assim, basicamente são estudantes, se eu entendi direito, do ensino médio. E assim, estudantes do ensino médio com aquele desempenho sexual, eu acho um pouco a mais, mas tudo bem, enfim. Gente, eu amo Elite, então pra mim, super saindo no lucro, né? E é isso aí, gente. E aí, qual que é a história, né? Antes que eu me perca aqui de novo, né? Nos meus devaneios. O Logic, ele entra pra procurar uma pessoa que ele conheceu na infância e que ele não esqueceu. E o Léo, ele faz uma aposta com a Mei, a irmã dele, irmã de criação, né? Se eu entendi corretamente, de que ele vai conquistar o Logic. E aí, ele vai com essa ideia fixa de conquistar o menino, porém, o feitiço vira contra o feiticeiro e ele é conquistado pelo Logic. Meio que eles se apaixonam ali no meio do caminho, e aí tem conflitos diversos pra eles lidarem, tem um plot twist no final que é bem legal também, então recomendo demais, gente, série divertidíssima, muito boa, minissérie, né, enfim. E aí, como menção honrosa, temos uma série chinesa, minissérie, né, vamos lá, Cris, você consegue, minissérie, gente, The Racer and His Dr. Perfect. É muito legal, gente, é muito divertido, a premissa é ótima. Tem um piloto que ele não tá conseguindo mais ter ereções, né? Será que vocês não entendem? E aí ele vai no urologista, e quando ele chega no consultório do urologista, basicamente ele ouve o urologista conversando com um outro colega médico sobre ele ser gay. E aí ele já fica, tipo, super em choque e tudo mais. E aí acontece um monte de coisa ali no meio do caminho e eles acabam se envolvendo. E é divertido demais, gente. E aí, uma característica que as séries chinesas têm, em geral, que eu tenho notado já faz algum tempo, é que os diálogos, eles são bastante diretos em vários momentos. Por mais que o chinês ainda não tenha chegado lá, em termos de toque, química, beijo, a gente sabe que existe toda uma barreira cultural quanto a isso lá, que é bem complicada essa situação para esse tipo de obra, essencialmente para pessoas LGBTQIAPN+, mas enfim. Em termos de diálogo, gente, eles rasgam o verbo e sem medo, e eu adoro. É maravilhoso, divertidíssimo, recomendo demais também. E aí, gente, dentre as ocidentais e as asiáticas, vou falar pra vocês, dentro da minha experiência pessoal aqui, o que eu entendo que seja uma diferença bem crucial é que nas ocidentais você não vê essa demarcação tão clara sobre quem é ativo, quem é passivo, ou se são híbridos. A gente não tem esse momento acontecendo, sabe? Fica sempre aquela coisa meio que subentendida, mas nunca tão específica. Eu, basicamente, teria dificuldades para apontar quem eu acho que faz o quê. Meio que... Eu sei que isso acaba sendo uma rotulação
que na vida real é meio desnecessária, né? Vamos combinar. É só que meio que a gente, habituado com BL, né? A gente acaba achando que vai ser sempre assim. E não, na verdade não. As pessoas, elas podem fazer uma coisa como outra, ou as duas, ou ter fases na vida. Então, é absolutamente normal não demarcar. Mas eu queria falar pra vocês que eu notei isso como diferença, sim. Das asiáticas, é isso, gente. Na maioria das vezes a gente vai ter ali as principais características puxando muito pro país de onde vem cada BL, né? Taiwan, a gente vai ter uma demarcação sutil, mas a gente vai ter. Japão, também. Tailândia, a gente vai ter a demarcação bem especificada, muito bem especificada. China, a gente também vai ter a demarcação muito especificada. E Coreia é mais pro ocidental, tá, gente? A Coreia, geralmente a gente vai ver ali uma outra obra que tenha, mas o padrão costuma ser não ter, costuma ser o subentendido. Eles meio que vão deixar a gente deduzir. E a dedução, ela acaba sendo aquela coisa bem estigmatizada, né? Infelizmente. E assim, no campo do lúdico, tudo bem. Mas na vida real a gente sabe que não é assim que funciona, né? As pessoas, elas vão ter preferência X ou Y, independentemente de ser afeminado ou de não ser, ou de ser alto, ou de ser baixo, ou de ser grande, ou de ser pequeno. E eu vou falar pra vocês que a primeira vez que isso se desmistificou na minha cabeça foi quando um amigo meu, gay, né? Um querido, inclusive, saudades, me levou pra minha primeira balada, que na época a gente chamava de GLS, tá? Que antigamente a sigla tinha só 3 letras. Gays, lésbicas e simpatizantes. Ele me levou pra essa balada, chamava Blue Space, eu acho, que foi a primeira que eu fui. Acho que sim. E aí eu cheguei lá, toda cocotinha, bonitinha, de vestidinho, salto, não sei o quê. Nossa, tomei vários sustos na minha vida, gente. Foi muito difícil aquele dia. Porque eu nunca tinha visto, né, de perto e tal. Conhecia meus amigos, tal, meus irmãos, então pra mim era super normal. Só que na cabeça da Cris era super normal, a gay magrinha, afetada, fazer a coisa X, a gay grande não fazer nada em público, ou tipo, será que tem gay grande? Era tipo assim, sabe? Era uma cabeça bem fechadona mesmo. E aí, quando eu fui lá e eu vi aquela diversidade de gente sendo feliz, eu falei, nossa, é mesmo, né? E aí na minha cabeça tudo se abriu, tipo, pois é, você que tava equivocada, pensando que as coisas tinham um espectro só. E não, cara, isso é muito relativo mesmo, é muito simples, na verdade, né? Tudo pode ser diverso, então, naquele momento aquilo já se desmistificou. E eu acho muito legal. Hashtag ironia. Eu acho muito legal que a gente começou falando do boom das séries verticais, as séries em 9x16 invadindo a nossa timeline e tudo mais. E a gente terminou falando da primeira vez que eu fui numa balada gay. Ai, meu Deus. Mas tá bom. Desculpa aí, galera, que segue. Por compartilhar esse momento da minha vida. Mas enfim, né? É que só alguma outra coisa ali se relacionava e eu acabei divagando pra variar. Aí, falando pra vocês da sensação que eu tenho em relação a esse tipo de obra. Gostei de várias, como eu falei pra vocês aqui. Achei muitas delas ótimas, assistiria de novo, provavelmente assistirei de novo algumas. E ainda tenho várias que eu preciso assistir, que eu ainda não consegui acessar. Porém, não é meu formato preferido. Eu gosto muito da experiência de assistir na TV, de ir e voltar com conforto, de ver a imagem em tela grande. Fora que eu acho que tem histórias e chips, inclusive em várias dessas histórias que eu assisti, que mereciam e que precisavam da tela grande, sabe? E ainda tem a questão de que algumas produtoras meio que ainda não entenderam como fazer esse vertical funcionar tão bem. Por exemplo, tem cenas que ficam confusas, que você não consegue entender direito o que está acontecendo, justamente por fazer questão delas estarem em 9x16. Então, se aquilo tivesse numa tela grande, provavelmente funcionaria melhor. Ou se a produtora já tivesse chegado lá em termos de adaptar esse formato para o formato que ela quer passar, que nesse momento é o vertical. Então, em vários momentos eu senti falta ali de ter a tela grande, por conta da experiência de assistir, que eu acabei de falar pra vocês, e por conta de, a história merecia uma tela grande, o chip merecia uma tela grande, aquela cena merecia uma tela grande, e não tinha. Mas é isso, né? Tudo é uma questão de adaptação. Eu não sei se vai ficar, se não vai. E eu confesso que eu não sou a favor, eu confesso que eu acho que o 9x16 ele é um formato que foi feito pro edit, pra aqueles trechinhos que você pega pra chamar a atenção das pessoas e tudo mais. Eu sei que parece que eu tô puxando a sardinha, porque eu faço edit também. Mas eu acho que as produtoras pensaram justamente em abranger esse mercado também, né? Vamos atrair essas pessoas pra cá já desde o início, ao invés de elas saberem que a nossa série existe pelo edit de alguém. Faz sentido sim, em termos mercadológicos. Não vou dizer que eles são errados, né? Mas eu acho que não é um formato que beneficia tanto assim a obra, sabe? Eu acho que justamente o contrário. Acho que a gente poderia ter muito mais o potencial dessas obras explorados
no full screen, ali na tela grande mesmo, mas isso sou eu, é o que eu penso. E é a sensação que eu tive assistindo. Eu acho muito desconfortável assistir pelo celular. Talvez porque eu não seja dessa geração que consome tanto esse tipo de coisa. E assim, se eu consumo, eu vou consumir outras coisas que fazem sentido consumir assim. Pra mim não faz sentido parar pra assistir uma série no celular. Eu só vejo no celular se eu não tiver opção. Fora disso, eu quero ver na TV, quero a tela grande, quero meus momentos ali imensos pra eu ver, pra eu chorar, pra eu curtir, entendeu? E não acho que o celular proporcione a mesma experiência, não. Falando aqui de como eu me sinto em relação a esse tipo de obra. Mas isso sou eu. Aí, imagino que vocês pensem, né? Não, mas aí como é que faz pra fazer minissérie se não fizer vertical? Gente, dá pra fazer sim, tem outras produtoras que fazem sim. Um exemplo que eu vou citar pra vocês que eu gostei é Secret Love, que é inclusive com Tle e First One, os meninos lá de Kendira, do casal secundário. E é uma série boa, e é minissérie, só que em full screen. E vários momentos ótimos, eu vi em tela grande, fiquei super feliz, adorei assistir, e é isso, gente. Dá pra fazer? Dá. Porém, eu acho que as produtoras estão mais preocupadas com o que é tendência hoje, economia de atenção, prender as pessoas no celular, é isso. E aí, dentro das experiências que eu tive assistindo esse tipo de série, gente, dentre as que eu vi, a que eu achei que foi melhor, que deu o melhor resultado em termos de 9/16 e a gente vai fazer com que vocês vejam muito bem cada momento, foi Golden Theater. Eu acho que eles foram, assim, praticamente 10 de 10, em termos de experiência ali. Mas e vocês, também tiveram essa sensação de invasão da timeline por esse tipo de minissérie? Já assistiram alguma? Tão curiosos para assistir alguma? Querem assistir alguma que eu mencionei aqui, seja dos destaques ou seja da lista? Curtem esse formato ou são mais caretinhas como eu e preferem a tela grande? Me contem aqui nos comentários, eu vou adorar saber. É isso, eu agradeço você por ter assistido até aqui. Volto a te desejar um ano excelente e muito abençoado e peço para que você deixe o seu like para fortalecer esse trabalho e também, por favor, compartilhe esse vídeo com mais alguém que ame BL, assim como eu e você. Um abraço e até o próximo vídeo.